Fala, galera! Mari por aqui, como é que vocês estão, meus musers? Hoje a gente tem uma história longa, então bora para a história do João, tá? Não esquece de colocar o seu fone, se estiver fazendo uma faxina, aumenta o som, se estiver no trabalho, dá aquela escondidinha no fone, assim, sabe? Enfim, o que você estiver fazendo, presta muita atenção, tem muitas reviravoltas aqui e uma história de deixar vocês de cabelo em pé. Mas então, Eu conto ou você conta? Bom, desde pequeno, o João nasceu numa família muito humilde e que eles tinham uma condição financeira que não era muito boa, gente. Eles eram muito trabalhadores, a vida não era fácil, trabalhavam na roça e desde que ele era pequeno, João já tinha também suas responsabilidades. Antes mesmo dele aprender a ler, a escrever direito, ele já ajudava o pai dele na roça, carregando balde de água, às vezes ajudava ali a capinar, fazia também uns bicos para colocar comida na mesa, para os vizinhos, enfim. O que era possível dentro do que ele tinha ali do repertório, ele tentava ajudar a família dele. E por conta disso, a escola nunca foi uma prioridade. Não porque ele não queria estudar, mas porque ele não tinha condições naquela época. Por conta disso, o nosso muso concluiu até a 5ª série. Depois que ele terminou a 5ª série, ele começou a trabalhar mais firme ainda com os seus pais. Ele costumava ouvir de algumas pessoas próximas, às vezes em tom de brincadeira, mas sabe quando a pessoa fala em tom de brincadeira, mas dói? Porque palavra tem poder, gente. As pessoas falavam que ele era um ignorante, as pessoas diziam que o João nunca ia sair daquela vida, e isso acabava criando uma barreira que fazia com que ele não procurasse outros empregos, porque ele tinha vergonha. E, de certa forma, esses comentários que ele escutava aí por anos e anos a fio, influenciava que ele mesmo se visse dessa maneira, achando que ele não conseguiria outro emprego, ou achando que ele era ignorante. As palavras têm poder. Tomem cuidado com o que vocês falam para as pessoas. Às vezes você quer falar algo em tom de brincadeira, mas você só é responsável, gente, pelo que você fala e não por como a pessoa vai receber aquilo. Então, tomem cuidado, pensem bem antes de falar, porque não tem nada mais poderoso que uma palavra que sai pela boca, sério. E ele, cansado de escutar essas pessoas, cansado desse ciclo na vida, que ele não conseguia juntar uma grana para fazer um nada, sabe? Comprar um picolé no final de semana, o João resolveu botar o cropped. Ele começou a procurar por outro emprego. Com a ajuda ali de um primo dele, conseguiu fazer um currículo. Como eu disse, ele não sabia ler e escrever direito, mas ele sabia o básico. O primo ajudou e ele começou a procurar emprego. O João queria trabalhar com algo que não fosse tão desgastante para o corpo dele. Ele começou a trabalhar na roça desde pequeno e agora ali na sua juventude, 20 anos, 20 e poucos anos, estava já vindo, né, gente? Tudo o que aconteceu desse trabalho pesado, ele já estava sentindo o corpo, na real, né? O corpo desgastar, as costas, as mãos, assim, bem inchadas. Agora ele já era um jovem adulto e ele poderia sim arrumar outro emprego. Por que não? Ele iria tentar. O João, depois de muita procura, com a ajuda desse primo aí também, conseguiu arrumar um emprego, gente. Ele começou a trabalhar numa padaria. Eu dei vontade de comer um pãozinho francês quentinho aqui. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. E assim como eu, pensando no pãozinho francês, feliz da vida, imagina o João. O João ficou muito feliz. Ele ainda tinha dificuldade, assim, para fazer contas simples de matemática. E isso era o que mais limitava ele a arrumar emprego, viu? Mas agora, ele contava com a ajuda dos seus colegas na padaria. Aos poucos, o João também conseguiu aprender ali o necessário da matemática para manter aquele emprego, que era preciosíssimo para ele. O nosso moço, ele é uma pessoa bem religiosa. Gostava de ir às missas,
Todo domingo, sem falta, João estava lá. João e sua fé. Sim, ele tinha muita fé. Uma fé que era quase uma certeza de que a sua vida continuaria mudando sempre para o melhor. E foi aí, nessa fé e nessas idas à igreja, que o João conheceu uma moça chamada Marluce. A Marluce também era da mesma igreja. E, na verdade, eles até já se conheciam de vista da missa ali e tal. Só que agora ele trabalhava na padaria. E além de ver a Marluce na missa, ele também via a Marluce na semana na padaria. Ela ia lá comprar o pão, tomar um café. E como os dois já se conheciam assim de vista, foi essa brecha que o João teve para começar a puxar um papo com ela. Porque, segundo ele... Mari, a Marluce é uma mulher muito bonita. Ela tem aquele sorrisão largo e é muito simpática. Sempre que eu a via, era na igreja e era colírio para meus olhos. Papo vai, papo vem. Os dois começaram ali de tititi, foram para um encontro, foram para outro. E não demorou para eles começarem a namorar. Esse comecinho aí do namoro foi uma das melhores épocas da vida do João. Foi aquela época de muita paixão. A Marluce era o primeiro amor dele. Ele não tinha tempo, gente. Ele trabalhava muito. Ele não tinha tempo a pensar em namorada, nada disso. O emprego que ele arrumou na padaria realmente salvou ali a vida dele. E como é que estava a situação financeira, de trabalho de Marluce? A Marluce, ela tinha uma condição financeira parecida com a do João. Ela também vinha de uma família muito humilde, da classe trabalhadora, mas ela conseguiu terminar o colegial. Ela não teve que trabalhar desde criança. Ela tinha um pouco mais ali de conhecimento, inclusive e principalmente com matemática, coisas mais básicas. E os dois iam muito se ajudando, sabe? Um ajudando muito o outro com essa parte aí do ensino. Não demorou muito para os dois decidirem juntar os paninhos de bunda. Quem me escuta sabe que eu sempre falo, né, gente? Juntar os paninhos de bunda, que é você pegar o quê? Sua cuequinha, sua calcinha, sua escova de dente e levar para casa do marido, namorado, ou vice-versa. Como eu sempre falo aqui, eles decidiram que era a hora. O namoro estava firme, eles tinham planos de casar, de ter filhos, enfim, de melhorar a vida juntos, gente, de trabalhar, de lutar e criar uma vida para eles bem melhor. A Marluce morava de aluguel e o João foi morar na casa dela, porque ele morava ainda com os pais nessa época. Todas as contas foram colocadas ali na mesa, eles iriam dividir tudo certinho e o tempo foi passando. João andava nas nuvens. Aquele relacionamento com a Marluce, aquele primeiro amor, tudo era um sonho. E muito diferente de uma vida bem sofrida que ele teve. Em paralelo a isso, o João rezava todos os dias para que Deus abençoasse esse namoro e que desse a ele a chance de ser pai dos filhos da Marluce, que ele pudesse ser um homem que provesse, sabe? Que pudesse prover mais financeiramente para ela. O João, ele era muito devoto. Devoto de alguns santinhos aí, tá? Ele tinha um altar na sua casa com a imagem desses santinhos. Um dia lá na padaria, perto ali do final do ano, o João viu que os colegas estavam reunidos num grupinho assim, kkk, hahaha, e rindo, e vai, tira sarro, e falando alto. Ele foi chegando perto do grupinho e perguntou: O que tá rolando aqui? O que estava rolando é que os colegas de trabalho do João estavam para jogar na Mega Sena da virada. E era uma tradição do pessoal da padaria. Todo ano, eles se reuniam para fazer tipo um bolão. Não sei se bolão é o nome, porque na minha cabeça, bolão é quando a gente aposta numa coisa certa, né? Num jogo assim de, sei lá, apostar em alguém que vai ganhar o Big Brother, sei lá, fazer um bolão disso. Mas acho que é bolão o nome, né? Cada um ia dar um dinheiro, eles iam fazer um determinado número de jogos. E como que seria o convite? Que veio aí, gente, veio o convite.
João, você quer participar? A gente tá fazendo uns joguinhos aqui. Se a gente ganhar, a gente divide tudo por igual. Quer entrar, meu chapa? O João nunca tinha apostado em nada. A coisa mais maluca que ele já fez de aposta era ter comprado uma raspadinha daquelas que a gente pega a chave assim, sabe? Passa e fala. Você ganhou 50 centavos. Que é justamente o dinheiro que você pagou naquela raspadinha. Eu tô falando isso aqui porque já aconteceu comigo. De comprar, pagar um real numa raspadinha, raspar e falar que eu ganhei R$1. Ai, gente, bota aquele emoji do palhaço aí, né? O João, ele não é de apostar em nada, jogos de azar, nunca tinha feito um joguinho na Mega Sena, nada, 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 nada. Os colegas dele ficaram tentando convencer, e ele fez. Fez porque fez e entrou aí nesse bolão. João fez uns joguinhos e colocou ali no bolo. No fim do dia, o João foi o escolhido para levar os jogos e pagar lá na lotérica. E era bem perto da lotérica, gente, a casa dele. Então, era inevitável ele passar ali na frente. Como ele sairia primeiro naquele dia, no turno, o João foi o encarregado de levar os joguinhos e pagar por tudo. Pagar, gente, com o dinheiro que todo mundo deu, claro. Acabou o expediente, João foi na lotérica, entregou os joguinhos, pagou tudo certinho. E quando ele estava lá, ele teve uma ideia, que eu já conto para vocês. Ok, joguinhos feitos, os dias foram passando. No dia que foi sair, ele resolveu sintonizar. Gente, era numa época que os jogos da lotérica saíam na TV, se eu não me engano, porque ele disse que sintonizou e assistiu os números saindo. Saía no jornal também, mas tinha um canal específico que você podia conferir ao vivo na hora que saísse. E foi isso que ele fez, ele colocou lá para assistir. E quando saiu o resultado, tristeza. Nenhum daqueles jogos dos colegas da padaria, que inclusive também tinha jogos dele, tinham ganhado a Mega, gente. Que coisa. Mas o que eu não contei, para deixar vocês mais curiosinhos, foi que quando o João chegou lá na lotérica, ele resolveu fazer 3 joguinhos separados e pagar por conta própria. Falei pra vocês, João nunca tinha feito isso, gente. Mas aí, ele já tava lá e ele pensou, Vou fazer uns joguinhos aqui separado, então, só pra mim e pra Marluce. E vou colocar no bolo também, pagando com o próprio dinheiro. E sim, meu povo, gente, os 6 números que ganharam a Mega Sena nesse dia eram os mesmos números que o João tinha escolhido no joguinho dele. O João ganhou na Mega da Virada. Conto com a Carolzinha para colocar barulhos de euforia aqui, vai! Porque imagina a cabeça de alguém que acaba de descobrir que ganhou na Mega da Virada, que tá milionário. João, sonho de muita gente. É meu sonho até hoje ganhar na Mega. Eu faço jogos? Não, mas é um sonho. É importante manter o sonho, gente. Veio o João e realizou aqui. Não fui eu, mas fico feliz por você. Porque agora, com esse bilhete ali em mãos, nem ele estava acreditando que era o mais novo milionário. Quando o João contou ali, né, para a esposa, os dois pularam, os dois gritaram, os dois dançaram, os dois ficaram de ponta cabeça. Tudo, assim, todas as reações mais malucas e sentimentos que ele nunca nem sentiu na vida, ele sentiu. Esse momento é um momento que ele sempre vai lembrar com muito amor na vida dele, porque ele sentiu realmente coisas que ele nunca nem sentiu de novo. Foi uma coisa muito maluca. E Deus estava atendendo as preces dele. Agora ele ia mudar de vida. Só para vocês saberem, o João não ganhou sozinho na Mega Sena, tá? Teve mais ganhadores, mas ainda assim era muito, mas muito dinheiro. Muito mais dinheiro do que ele iria ver em toda a vida trabalhando na padaria. E era o suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa. Se você fosse esperto, até dos seus, descendentes aí.
Se soubesse cuidar do dinheiro, claro. Da noite pro dia, as preces do João foram atendidas. Ele ajoelhou, gritou, pulou, correu. A Marluce e ele se abraçaram, riam, choravam. Planos foram feitos. O que eles queriam comprar, as dívidas que precisavam pagar, pessoas que iriam ajudar na família dele, na família dela. Tudo seria muito planejado. O João não deixaria essas pessoas que ele ama tanto sem poder aproveitar dessa grana. E João é um cara muito bom. Sabe aquela pessoa boa? Que é uma pessoa boa, ela já nasce configurada assim, ela não tenta ser boa. Ela é uma pessoa boa. O intuito dele era melhorar a qualidade de vida da sua família, acima de tudo. Com esse dinheiro, vamos lá, o que o João fez? Ele comprou uma casa bem bonita para ele e mudou de bairro. Comprou uma casa para os seus pais, em outro bairro também. Tirou eles da roça, colocou uma poupança, ajudou alguns parentes que passavam por necessidade, pagou a dívida dele, dos pais da Marluce, também deu casa para o pai da Marluce. Enfim, gente, distribuiu ajuda como podia. Ele tinha um coração enorme, gigante. E aí eu perguntei, e você, João? Ele só queria uma casa, um carro, o resto ele ia ver depois. Primeiro, queria deixar todo mundo bem na vida dele. Enquanto tudo isso foi rolando, João comprando coisas e roupas e carros e ajudando fulano, ciclano, muita gente também nessa época se aproximou dele e da Marluce. Quase ninguém sabia dessa história da Mega Sena. Ele não contou, gente, para as pessoas e eu não acredito que ninguém que ganha da Mega Sena deveria, porque é perigoso, super perigoso, né? Assim como ele também não disse. Só que todo mundo que estava ali por perto percebeu que alguma coisa tinha acontecido. Algum dinheiro ele estava ganhando, porque estava todo mundo vendo ele comprando um monte de coisa. E o que aconteceu? As pessoas começaram a se aproximar mais deles. A casa do João vivia cheia. Ele começou a dar festas, churrasco. Às vezes, gente, olha só, João cedia a casa dele para fazer uma festa de um parente que queria, sei lá. Por exemplo, tinha um filhinho de uma sobrinha, de um parente de não sei quem. Aí chegava pro João, perguntava se podia usar ali, né, o salãozinho de festa da casa dele. João sempre, gente, coração gigante. Não cobrava nada, deixava as pessoas ali que ele conhecia, que ele amava, usar do espaço. Então foi uma época que a vida dele estava cheia. Cheia de gente, cheia de dinheiro, cheia de coisas, né? Cheio de amor, cheio de, enfim, de presença ali das pessoas. Algo que ele nunca nem teve. Foi o comecinho ali, sabe, gente? Ver toda aquela grana e querer usar, gastar com as pessoas que ele gostava. E o tempo foi passando mais um pouco, agora já quase um ano tinha se passado, as coisas estavam um pouquinho mais assim, de boa. Não tinha tantas festas, tantos churrascos, o João já estava um pouco mais acostumado, ainda tinha muitas pessoas na vida dele, amigos, mas as coisas foram se acalmando daquele frenesi do começo. E agora, o João e a Marluce estavam numa época em que queriam tentar ter filhos. Primeiro eles salvaram ali um ano para curtir aquela grana, fazer algumas coisas. O João nunca tinha visto nem o mar, eles foram para a praia algumas vezes, fizeram algumas viagens assim, nada assim, gente, de, sei lá, ir para o Nordeste, conhecer praia, nada disso. Eles investiram realmente, porque tem uma burocracia para pegar esse dinheiro, então eles esperaram, investiram primeiro em imóveis, essas coisas que eram mais importantes, e agora que ia dar um ano, aí que eles iam pensar em filho, em viajar, em fazer outras coisas com aquela grana. Nisso, o João e a Marluce estavam ali, tentando, e fuque, vuque, e não estava rolando. Eles estavam tentando ter filhos há uns bons meses e não estava acontecendo. O João e a Marluce resolveram fazer alguns exames, fazer algum acompanhamento. Agora eles tinham condição para fazer qualquer exame. E foi nessas que ele descobriu. O João recebeu a infeliz notícia que ele não poderia ter filhos biológicos.
o João era infértil. A Marluce ficou arrasadíssima. Ele, devastado. Foi uma notícia que abalou demais o casal. E aí, o João ficou um tempo assim, meio na dele. Ele não sabia lidar com aquela notícia. Além da tristeza, ele não sabia como conversar direito com a Marluce, enfim. Ele se isolou. Essa é a real. Ele se isolou porque foi a maneira que ele sabia ou estava tentando lidar com aquela notícia. Um dos maiores sonhos da vida do João era ser pai. Agora, ele tinha que recalcular essa rota, porque ele tinha grana, ele tinha condição, mas a gente sabe, né, gente, que nem tudo na vida é dinheiro. Foi uma época triste pro casal, foi uma época... Ele tinha muito medo da Marluce largá-lo por um outro cara, ela tinha um sonho de ser mãe. E eu até falei, né, ô João, mas com tanta grana assim, tinha muitas maneiras que você poderia, né? Eu não sei, a gente tá falando de uma história que aconteceu já tem um tempo, né, nesse pé da história, né, gente? Já aconteceu já tem um tempo, só que na época ele não conseguiu pensar em adoção, ou in vitro, ou enfim, gente, eu não sei, porque hoje já tá muito adiantado as coisas, mas eu não sei se no caso dele teria uma outra chance, né? Com certeza o médico deve ter falado isso pra eles, mas aqui não é o caso da gente ficar entrando aqui nesse assunto. Porque depois que passou essa época, esses 3 meses que eles ficaram bem tristes com a notícia, eles resolveram deixar de lado essa história de filhos, adiar um pouco essa ideia para ver se eles iam adotar ou participar de algum outro processo. Agora, isso era um problema pro futuro. Eles queriam fazer outras coisas agora e aproveitar. Esse foi o combinado dele e da Marluce. Ok, 3 meses desde que o médico deu o diagnóstico se passaram. 3 meses desde que eles foram no médico e descobriram que o João não poderia ter filhos biológicos. Um pouquinho mais de 3 meses, mas aqui a gente vai arredondar. O João não trabalhava mais na padaria. Nem preciso falar que o gato pediu as contas logo depois. Só que para não dar bandeira que ele ganhou na Mega, ele ainda ficou trabalhando lá, gente, mais um tempinho. Depois saiu, falou que tinha arrumado outro emprego. Só que ele sabe que muitas pessoas desconfiam, porque como ele ganhou tanto dinheiro assim? Por isso que ele também mudou de bairro, né, gente? O João tinha uma rotina bem ativa. Ele gostava de se movimentar, saía de manhã, fazia um exercício, fazia uma caminhada. Uma coisa que ele começou a fazer também, ele não pensou em voltar a estudar, mas ele queria fazer umas aulinhas de inglês. E aí eu falei, João, pô, você podia, né, ter voltado a estudar, porque agora você tinha tempo também. Mas ele disse que queria só fazer umas aulas de inglês para poder viajar, né, ir para fora. Eles tinham planos de conhecer os Estados Unidos, Europa, Canadá, e para isso ele teria que falar alguma coisinha de inglês. Então os dois começaram a se adiantar, fazer umas aulinhas de inglês, e ele tinha uma rotinazinha, gente, bem estabelecida, em que ele ocupava bem o seu tempo, por mais que ele estava ali, né, só com o dinheirinho no bolso, sem se preocupar com o trabalho. E numa terça-feira qualquer, o Muso vai para aula de inglês, faz as suas coisas da manhã. Quando ele chega em casa, começo de tarde da terça-feira, quando ele entra em casa, o carro da mulher não tá lá. Mas até aí tudo bem. Ele tinha um carro, ela tinha outro. Quando ele entrou dentro da casa, cadê as coisas? Alguém tinha levado quase tudo, gente. TV, sofá, que foi bem caro. Umas coisas que a Marluce tinha comprado de decoração, também caras ali, umas peças de arte, enfim. O que estava restando era basicamente a casa, o teto, a janela. E sabe o que mais? As roupas do João. Mas, peraí. Minhas roupas estão aqui. E cadê as roupas da Marluce? Só aí que o João teve o plim. Algo de muito errado estava acontecendo ali. E sim, gente, sem delongas, né? A Marluce tinha fugido.
Vocês lembram que eu contei pra vocês que o João tinha muita dificuldade em fazer conta com matemática? Pois é, por conta desse fato, ele também não sabia administrar muito bem o dinheirinho. E acabou entregando repito, toda a administração nas mãos da sua esposa. Ele tinha separado uma parte pra ele ter ali, sei lá, num cofre ou em algum lugar designado. Comprou a casa, comprou o carro. Tirando isso, gente, o dinheiro tava numa conta, não sei se era conjunto ou não, mas pelo que eu entendo deve ser, pelo como ela escreveu. E ela levou tudo. O dinheiro, as roupas, o carro, a TV, o sofá. Ô, gente, que horas que essa mulher entrou lá, pegou tudo isso? O João tinha saído de casa, sei lá, 2, 3 horas. Foi muito planejado, né? Só podia ser ela, porque as roupas não estavam lá. Pensa na dor. E aí vocês me dizem, o que dói mais, hein? Perder dinheiro ou ser traído por alguém que você ama, pela pessoa que você mais ama? Porque no caso do Muso aqui, foram os dois de uma vez. Ele ficou sem chão. Por que ela fez isso? Por quê? Só podia ser um mal-entendido. Era assim que ele pensava. E a Marluce sumiu do mapa. O João ligou, mas era caixa postal. Tentou notícias com a sogra, né, com a mãe da Marluce, mas ninguém sabia de nada. Não era uma época, não era tanto tempo atrás, tá? Mas não era uma época que era muito forte você abrir uma rede social, às vezes catar uma localização, a pessoa ficar postando onde ela tá toda hora. Não era numa época que o celular era tão usado assim nas redes sociais. E o João ficou desesperado, gente. Ele perdeu a mulher, ele perdeu o dinheiro. E agora que ele perdeu o dinheiro, as próprias pessoas que estavam perto dele começaram a se afastar. E isso é um movimento natural, né, gente? Você quer saber quem é seu amigo verdadeiro? Fica sem um puto e bate na porta dele para pedir ajuda. Ou espera, né, para ver se alguém vai te ajudar. Porque para você saber se a pessoa tá com você mesmo, é seu amigo, amiga de verdade, é só você tá na merda que você vê quem é quem. E eu tô falando isso porque não tinha nenhum amiguinho para pegar um carro, para fazer alguma coisa, um favor, para procurar a Marluce com ele, sabe? Ele tava fazendo tudo sozinho. A procura pela mulher dele não durou tanto tempo assim. Porque passado uma semana e meia, chegou no João a notícia. A Marluce contou pra mãe que ela fugiu com outro cara, gente. E ela não só fugiu, tá? Ela tinha mudado de estado e ninguém sabia dizer pra onde. Com pouquíssimo dinheiro na conta, assim, pouquíssimo comparado ao que ele ganhou, mas pouco, gente. Só restava algum dinheiro, o carro e, felizmente, a casa que estava no seu nome. Era uma casa grande e, com o tempo, gente, ele teria que abrir a mão da casa. Pensa, você tem uma casa grande, tem piscina, tem jardim, tem isso, tem aquilo. Não dá para ficar pagando. Tem as parcelas, né, IPTU, enfim, tem gastos. Quando você compra uma casa, não é, comprei uma casa própria, é isso, não vou gastar com nada. Tem muita coisa. Se é prédio, tem condomínio, tem as contas de gás, de água, de luz, enfim. Tem conta, gente. Sem trabalho e sem dinheiro, como que o João ia pagar para morar naquele casão agora? Ele tentava procurar a mulher, agora era para reaver a grana dele. Aquela tristeza agora virou raiva. Raiva. E aos poucos, ele foi caindo numa depressão muito, muito grande. As pessoas que rodeavam já não apareciam mais, ele já não dava mais festa, também não era mais generoso porque não podia com as pessoas próximas. E aos poucos ele foi se sentindo muito, muito sozinho. O João resolveu voltar a trabalhar. Mas cada dia que passava, gente, era mais difícil. Era um dia mais difícil que o outro para levantar da cama. E na cabeça dele não parava de passar um filme do porquê a Marluce teria feito isso com ele. Ele não queria voltar para a mesma vida, olhando, sabe, as pessoas que tinham dó dele. Todo mundo sabia na rua que ele é o cara, que a mulher fugiu com o outro. O João virou um comentário ali, sabe, na cidade.
Ele era o cara que a mulher fugiu com o outro e ainda levando tudo que ele tinha. Aquele buraco que ele estava entrando em depressão, gente, foi ficando cada vez maior. O João se viu em muitos momentos assim, sem levantar, gente. Não tinha força para levantar, para comer. Os pais do João tiveram que cuidar dele mesmo por algum tempo. A gente está falando aqui de uma pessoa jovem, não tinha nem 30 anos. Ainda bem que ele ainda tinha os pais que poderiam cuidar dele, enfim. E ainda bem, né, gente, que ele tinha a casa. Porque, querendo ou não, ele pode vender essa casa, poderia, né, vender a casa e conseguiu dar uma casa para os pais, que não era uma casa tão grande quanto a dele, e ele conseguiria manter a casa dos pais, e os pais também conseguiriam manter ali. Era uma coisa que ele já tinha deixado separado um dinheiro para isso. O João sempre foi muito preocupado com os pais, e eles não ficariam desamparados, mesmo se ele ficasse. Quando o João se viu de novo, assim, né, ele já tinha passado por uma parte na vida dele que ele achou que não iria para frente, que não teria crescimento, que ele não evoluiria e não ganharia na vida, ele foi lá do dia para a noite e ganhou na loteria. Ele sabia que a chance disso acontecer agora era, sei lá, menos 0, menos 1, menos 20. Só que em vez de recomeçar, trabalhar, mudar de cidade e tentar fazer a vida dele do zero, o João tomou uma decisão um pouquinho mais radical. O que ele fez? O moço vendeu o carro, vendeu algumas coisas que ele tinha de valor, vendeu a casa, que ele não ia poder pagar mesmo. Antes que ele tivesse dívidas, ele preferiu vender. Catou esse dinheiro todo, juntou todo ali os paninhos que ele podia e que não podia. E ele decidiu que ele iria atravessar ilegalmente a fronteira para os Estados Unidos. Deixar tudo para trás. Tudo, gente. Aquela vida que, né, tinha deixado muitas marcas desde a infância, o coração partido, o golpe que ele tomou da esposa, os seus pais já estavam ali, né? Todos os dois já estavam bem. Foi duro, foi perigoso, mas ele fez e ele chegou. Gente, o João pagou aqueles coiotes, vocês acreditam? Olha que doideira. Acho não, tenho certeza absoluta que hoje em dia isso aí não tá rolando, não. Todo mundo tá vendo a situação nos Estados Unidos, tá tensa, né? O Trump tá causando. Ai, gente, aquele maldito, como eu odeio aquele cara. Ele tá causando. E se fosse hoje, nossa, não teria nem essa opção. Mas era numa época que poderia acontecer. E ele foi. Ele vendeu tudo, vendeu as coisas. É caro, tá, gente? É caro pra pagar um coiote, não é barato, não. Com esse dinheiro, ele salvou um pouco pra usar lá e o resto ele pagou pra atravessar ilegalmente. Aí, algumas pessoas podem estar perguntando: Mas por que que ele não foi legalmente? ô, gente, qual é a chance da embaixada deixar o João entrar? Você tem que comprovar que você tem laços. O João ia ter, né? E vendeu carro, casa, ele não tinha nada disso. Ele pediu demissão do emprego. Ele tinha uma condição humilde. Era muito provável que iria ser negado. Então, ele nem tentou, gente. Ele simplesmente foi. Um primo que ele tinha morava nos Estados Unidos, tinha feito esse mesmo processo para chegar lá, conhecia já um cara lá, uma empresa que fazia. Ele pagou e foi começar a vida do zero. O João disse que foi muito tensa essa travessia, que ele passou fome, sede, frio, foi duro, viu? Mas ele chegou e ele entrou, ele conseguiu. Vida nova. Ilegal? Ilegal, mas vida nova. Para quem não tinha nada, isso já era tanta coisa. O João começou a vida do zero. Ele foi lavar prato em restaurante, foi limpar a casa, foi trabalhar na obra. Tudo ilegal, gente. É muito mais difícil conseguir emprego assim. Mas ele tinha esse primo que deu uma ajudinha ali para ele no começo. Lembra que eu falei para vocês da aulinha de inglês, né? Isso ajudou demais essa transição. O João sabe que ele não conseguiria sem um pouco de inglês que ele entendia. Ou talvez as opções dele ficariam ainda mais limitadas. O que aconteceu
foi que no começo ele morou um mês no sofá de um primo. Pagou pouco, depois ele começou a dividir um quarto naquela casa, então ele saiu do sofá, foi pro quarto, e aos poucos ele foi estabelecendo uma vida um pouquinho melhor. Ele tem um coração gigante, eu já falei pra vocês, né? Aliás, como eu falei pra ele mesmo, eu diria que seu coração é grande até demais, né? KKK crying, João. Porque essa história, ela tem uns anos já. E o João, ele mora ainda nos Estados Unidos. Ele não conseguiu regularizar a sua situação, continua ilegal, e ele não pode ir para o Brasil, gente. Porque aí ele não conseguiria voltar, né? E até hoje, até os dias de hoje, o João ajuda outros imigrantes que passam pelo mesmo que ele passou. Pessoas que atravessaram ilegalmente a fronteira, ou alguém que acabou de chegar, que está numa situação delicada. Pessoas que são da comunidade mesmo, da comunidade brasileira que ele é inserido. E aos poucos, ele foi conquistando o seu lugar, muito feliz. Foi se ajeitando. Hoje, o João divide apartamento com mais um amigo brasileiro, só que cada um tem o seu quarto. Ele mora numa cidade mais pacata, nunca curtiu cidade grande e aprendeu da forma mais dura que dinheiro que vem fácil também pode ir embora do mesmo jeito. Coragem e resiliência? Não. E é isso que você tem que se agarrar para construir um novo destino. Palavras dele. Poderia acabar por aqui, falar pra vocês que o João tá legal, né, gente? Mas tá feliz, tá morando bem, tá com uma qualidade de vida melhor. Poderia falar que essa história tem esse final incrível aqui. Assim, gente, incrível dentro das possibilidades, né? Porque qualquer pessoa que tá ilegal num país não é a situação ideal. Mas, diante de tudo que aconteceu com ele e, né, as ferramentas que ele tinha na vida dele, dentro da realidade dele, esse seria um final bom. Mas não acabou por aqui, não. Olha só. Tudo que ele passou, né? A gente falou aqui desde a infância, a virada da sorte dele, a sorte no azar, a fuga da mulher com dinheiro, com outro cara. Mesmo assim, ele se reergueu como pôde e tá bem. Só que recentemente, o João recebeu uma notícia que balançou o coração dele. A ex-esposa dele, a Marluce, anda procurando por ele. O que eu não falei é que, com os anos passando, quando o João já estava morando fora, nos Estados Unidos, ele conseguiu ter rede social, Facebook, enfim, essas coisas foram ficando mais popular. E ele sabia como que a Marluce estava, aonde ela estava. Ele viu que ela estava, né, aparentemente, estava com o mesmo cara que ela tinha fugido. Ele não ficava stalkeando, olhando ali. Só que ele sabia da Marluce. Não tinha nenhum contato com ela, mas depois de uns anos ele achou ela nas redes sociais. Eles não se falavam. Agora, ela apareceu. E o que que ela quer, gente? Por que que ela anda procurando o João? E é aqui que ele e eu, acho que mais eu do que ele, gente, preciso que vocês vão lá no grupo do Telegram e fale pro João a opinião sincera de vocês. Ele quer opinião sincera. A Marluce está pedindo perdão. Já tem quase um ano, né, que o João achou ela ali nas redes sociais e, pelo visto, ela também o achou e resolveu que era de bom tom entrar em contato. A questão é, ela e esse cara, marido aí, sei lá, aquele cara que ela fugiu junto, eles fugiram, né, vou resumir bem resumido aqui, gente, o que aconteceu? Marluce fugiu com aquele cara, eles foram para outro estado, pegaram dinheiro, compraram casa, compraram coisas, faziam viagens. A Marluce engravidou, teve um filho. Foi muito difícil criar esse filho, porque o cara, aparentemente, pelo que ela falou pro João, não valia nada. O cara era viciado em jogos de azar, gostava de apostar. Acabou que gastou todo o dinheiro com coisas, apostas, coisas supérfluas. Sabe o dinheiro que ela roubou do João? Então, aos poucos esse cara aí foi perdendo todo o dinheiro, gente, praticamente todo, porque ele era viciado em jogos de azar. Ela achou o João nas redes e tava pedindo perdão.
Ela ainda mora no Brasil, o João está lá nos Estados Unidos, tem uma vida, ainda que ilegal, tem uma vida mais restabelecida. E tem mais, que é o maior motivo dela ter mandado uma mensagem pro João. Esse cara, o marido dela, sei lá, ex, whatever, largou ela. Não se divorciaram, mas saiu de casa. Ela expulsou ele, né, gente? Porque o cara tava levando todo o dinheiro e muito mais, dinheiro que nem dela também era. Enfim. E agora ela tava arrependida. Enfim, gente, veio de história triste. Ai, me perdoa, o que eu fiz foi errado. Eu sempre te amei, eu não deveria ter feito isso. A desculpa é que João não podia ter filhos. Não ter filhos é desculpa pra você roubar alguém, sumir, levar tudo da casa e nunca mais aparecer? Acho que tem uma leve diferença entre ser mau caráter e não saber conversar sobre um assunto. Eles tinham dinheiro e muitas possibilidades. Provavelmente o que o João acha é que ela começou a frequentar alguns círculos diferentes na época que eles ganharam aquele dinheiro e que ela já deveria ter um caso com esse cara. Agora, ela deve ter contado pro cara do João e esse cara deve ter feito a cabecinha dela para ela largar o João e ir ficar com ele, que ele daria filhos para ela, que eles iam fazer isso e aquilo, que eles iriam viajar o mundo. E uma mulher muito ambiciosa como Marluce era, caiu e foi. Só que o cara era péssimo, ela estava há anos num casamento infeliz. Não foi só também mar de rosas para ela. Ainda bem, né, gente? A querida estava pedindo perdão e tem mais, tá? Ela tá grávida. A Marluce tá grávida desse traste. Ele não quer saber dela, não quer saber da criança. Agora ele nem deve ter dinheiro para pagar pensão decente. Então, assim, o João não podia ter filhos, era tudo que ele mais queria. Mas tinha outras maneiras deles conseguirem isso. Ela largou o cara, roubou ele, teve dois, né, um filho com o cara, e ele nem quer viver essa paternidade. Olha, o karma. Se tem um karma aqui, é karma que fala? Essa moça aqui sofreu, viu? E, assim, ainda bem. Gente, olha eu, né? Eu fiquei com muita raiva, gente. Eu fiquei com muita raiva, porque a troco de quê, sabe? A troco de quê? O João nunca fez nada pra ela. Eles tinham um relacionamento aparentemente ótimo. Agora ela tá grávida, provavelmente se sentindo sozinha, desamparada. E João, coração grande, tá chegando levemente a considerar dar uma chance pra essa mulher, gente. Porque como ele não pode ter filhos, tá ficando velho também ali, né? Essa seria uma chance dele ter a presença desses meninos por perto, nem que seja em caráter de padrasto. Mas e aí? Depois de tudo que passou, será que o João deveria dar ouvidos a ela? Será mesmo, gente, que existe perdão por uma traição desse tamanho? Depois de tantos anos? Ou será mesmo só mais uma armadilha, agora que ela sabe que ele conseguiu se reerguer em outro país? Enquanto ela perdeu tudo. E sabe qual que é o pior? O que me deixa puta é que o João tá balançado. E é aí que eu preciso da força-tarefa dos musers. Todo mundo indo lá no Telegram pra dar opinião. E que de preferência a opinião seja não, tá? Mas eu vou gostar de ler também se vocês tiverem uma opinião diferente, porque eu sempre gosto de ver outros ângulos da história. Ou, às vezes, levantar outras bolas aí, outros assuntos. Eu espero que vocês estejam bem afiados para essa resposta aqui, tá? Porque eu vou deixar uma pergunta no ar. Vocês acham, gente, que o João deve abrir a porta para o passado ou deixar seguir a vida como tá? Ele tem que considerar algumas coisas aqui, né? O que eu falei? Como que seria esse arranjo? Eu falei, tá, João, mas como que vai ser isso? Não tem como você levar ela para os Estados Unidos. Isso é fora, gente, de cogitação. Ela não entraria lá, nem legal e muito menos ilegalmente, pela situação dela. E, João, você tem que considerar que você tá ilegal. Ela não tem como ir aí. Para isso, para vocês estarem juntos, você teria que desistir de toda a vida que você construiu aí. Tudo. Seus amigos, sua rotina, seu trabalho, sua qualidade de vida, que você me contou que é muito boa. O João é um cara que gosta de se exercitar, cuida do corpo. Então, ele tem tempo para fazer essas coisas agora. E se você for fazer isso, João, você teria que o quê? Voltar para o Brasil.
E saber que nunca mais vai voltar para os Estados Unidos, por conta da situação que você ficou aí, né, muitos anos. Querendo ou não, ilegal ou não, você já tá aí. Agora, você teria que cuidar dela, desse menino mais velho e de um filho que não é seu, tá na barriga ali dela, né, do bebezinho. Você, ela e mais 2 pessoas, 4 bocas, para você potencialmente sustentar. Eu acho uma ideia péssima, sem contar que ela pode arrumar um cara, né, com mais condição, e quem garante que ela não vai te largar de novo no piscar de olhos, se ela realmente for interesseira? Que ela é, gente, porque senão ela não teria feito isso. Pessoas podem mudar, mas essa traição dessa maneira, nesse nível, eu, Mariana, nunca mais perdoaria. Eu daria, tá, quer ser perdoada? Deus te perdoe, porque eu não tenho nem, sabe, não tenho nem passe para perdoar ninguém. Só que na minha vida você não vai entrar mais. Se é perdão que você quer para ficar com seu coração bom e até mesmo, às vezes, até o nosso, né? Às vezes a gente perdoa mais por nós mesmos do que pela pessoa. Pra gente seguir com aquele assunto, com aquela pauta e para aquilo não encarquecar ali, gente. Encarquecar, eu invento palavras, tá? Encarquecar, sabe? Quando atrapalha a nossa vida. Ficar segurando o ranço. O João, ele é tão bonzinho que ele já perdoou ela faz tempo. Tanto tempo que agora ele já tá até considerando em voltar com ela. Quem garante que ela não vai te deixar de novo, João? Se ela roubou teu dinheiro e fugiu com um amante, eu acho loucura, viu? Pra mim, a loucura maior é você estar considerando em largar a sua vida de anos pra voltar pro Brasil, sem, assim, perspectiva de trabalho nem nada, pra morar com uma mulher só em nome de ser pai. Você pode ser pai de outras formas, você é tão jovem. O que acontece é que o João, durante esses anos, ele namorou, ele se envolveu com outras pessoas, teve ali uma namoradinha ou outra, mas ele nunca deixou de amar aquela traste. Ele nunca deixou de gostar da Marluce, gente, um amor bandido, né? Eu falo, vocês gostam mesmo é do amor bandido. E é um amor bandido. Eu acho que porque você nunca teve um fechamento de ciclo, né? A gente fala closure, vocês nunca tiveram esse fechamento de ciclo, ela fugiu, vocês nunca conversaram sobre isso. Pode ser um motivo de você estar querendo pagar para ver de novo, mas não faça isso. Você não está só desistindo, vamos ver se dá certo. Você está desistindo de uma vida inteira. E pensa também nas responsabilidades que você pode estar pegando para você. Você não conhece esse cara. Pelo visto, ele não é boa pessoa também. E lembrando que ela tá grávida e tem um filho desse cara. O que significa que ele vai estar sempre na sua vida também, de alguma forma. E aí é mais um trauma pra você, meu querido. É o cara que a tua mulher fugiu com seu dinheiro anos atrás. E agora você tá cuidando dos filhos deles? Você tá entendendo, João? A gente conversou, o João ele tá em processo de começar terapia. Ele cresceu assim na roça, não conhecia muito sobre terapia, sobre essas coisas. Agora, com um pouco mais de entendimento que ele está indo atrás. Então, continua essa terapia. Não faça nada de cabeça quente. Espera, tá? Pelo amor de Deus, pensa direito. Você é muito jovem. Gente, João é muito jovem ainda, ao meu ver. Tem muita água para rolar, muita coisa para passar, muita gente para você conhecer, João, tá? Aproveita esse momento, perdoa ela sim, mas não vá para lá ficar perto dela. Não assuma essa pica aí, porque é demais, é coisa demais, eu acho pesado. E aí eu quero saber de vocês. Vocês acham que o João deve abrir essa porta para o passado, perdoar, voltar com a ex ou não? E se não, como que ele deve falar isso? Eu espero vocês, esse é um assunto delicado e o João precisa da opinião de vocês. Antes que ele compre uma passagem, gente, pelo amor de Deus, não vamos deixar esse homem voltar ao Brasil, não. Se for para voltar, que seja por outros motivos. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!